Se você chegou até aqui no 25, você já venceu muita coisa, porque você venceu o cansaço, venceu o sono, porque quando a gente lê a palavra de Deus, às vezes parece que vem um sono descontrolado. Você já venceu muita coisa. A palavra de Deus é vida. Ela produz dentro de nós essa vida. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer fazer isso por você. E nessa meditação, vamos nos aprofundar mais naquilo que Deus quer para a nossa vida, tá bom? Vamos pedir a direção dEle? Meu Deus, nós unimos a fé e pedimos a Ti que venha nos dirigir pela Tua palavra. Que ela seja vida para o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Lá em Mateus, capítulo 25, no versículo 1 diz: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você veja que nessa passagem ele está falando de 10 virgens, né? As 10 mulheres manteram-se virgens, quer dizer, intocadas, puras. Elas se manteram com a pureza. Isso é muito bom, excelente. Todas elas tinham a lâmpada. E no princípio da parábola, todas tinham a lâmpada acesa. Quer dizer, todas estavam na fé. Então, quando a gente fala da virgindade, estamos falando da pureza. Quando falamos da lâmpada, falamos do Espírito Santo. E quando falamos do azeite, falamos do combustível do Espírito Santo, né? Aí uma coisa interessante, todas elas dormiram, porque o noivo demorava. De fato, hoje você chega para muita gente, por exemplo, e fala assim: olha, Jesus está voltando. O que elas respondem? Tantos anos que isso se fala, isso, aquilo. Quer dizer, as pessoas, elas não consideram mais que Jesus está voltando. Essa questão, hoje, não é uma prioridade para a vida delas. Pelo contrário, as pessoas que estão na igreja, muitas delas, elas estão mais preocupadas em prosperar, em vencer, família unida, ter uma vida abundante, ter uma vida de qualidade, vencer na vida, que todas as coisas venham dar certo. Mas isso é importante, tem a sua importância. Mas se você colocar nas prioridades, a volta do Senhor Jesus para um cristão é a maior prioridade. É a maior de todas as coisas que ele pode esperar para a vida dele. Então, essas 5 prudentes, além de terem as suas lâmpadas, elas se apagaram porque elas dormiram, mas ela tinha um azeite extra, então elas voltaram a encher, né? E voltaram a acender o fogo, né? Já as loucas, que a Bíblia chamou de loucas, elas não traziam azeite extra. Quer dizer, sabe aquelas pessoas que estão na igreja, mas é fogo de palha, né? Elas estão mais preocupadas com a vida delas aqui na terra do que na vida eterna. Então elas não levaram azeite extra. Quando faltou, elas tiveram que sair para ir comprar. E foi aí, quando elas não esperavam, né? Veio o noivo, entrou com as 5 prudentes e as loucas ficaram para fora. Minha amiga, meu amigo,
É o cuidado que você tem que ter. Nós não sabemos a que hora, o momento em que o Espírito Santo, né? Aliás, que o Senhor Jesus volta para levar a sua igreja. Então nós temos que estar prontos. Ele deu esse exemplo da noiva, né? Naquele tempo, por exemplo, quando o noivo ficava noivo da noiva, né? Normalmente a noiva não sabia o dia em que o noivo viria buscá-la. Então eles assumiam, o casamento era um tipo de um contrato. Então nesse noivado que era assumido, eu já falei isso aqui uma vez. Então, por exemplo, o noivo ia para a casa do pai, ia aumentar a casa do pai para que ele pudesse levar a noiva para lá e morar lá. Então havia os preparativos, ela por sua vez preparava as coisas em casa, o que ela ia levar para a casa dela. Então ela tinha que estar todos os dias preparada, porque a qualquer momento poderia ser a hora do casamento, né? A hora da união dos dois de fato. Então, por exemplo, quem determinava o momento certo do noivo ir buscar a noiva era o pai. Então nem o noivo e nem a noiva, eles sabiam o momento que eles iriam se unir. Então ele tinha que estar pronto e ela tinha que estar pronta. Quando o pai do noivo falava assim, ó, vai buscar a sua noiva, então ele tinha que sair no meio da noite, não importava a hora, e ia buscar a noiva. Havia uma festa, porque as pessoas já estavam todas preparadas para esse dia. Era um dia memorável. Então ela ia para a casa do noivo e ali, então, os dois consumavam o casamento. Hoje a mesma coisa. O filho, e nem nós que somos a noiva, sabemos o dia e nem a hora em que o pai vai falar para o noivo, vai buscar a sua noiva. E quando ele falar isso, eu quero estar pronto, eu quero ser como as virgens prudentes, né? Que está com azeite, quer dizer, o sacrifício, tem lutado, tem perseverado, e principalmente com a chama acesa. Aí ele vai dar outro exemplo. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhastes, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e também em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, quer dizer, você não precisa esperar o ranger de dentes para reconhecer que ele é o Senhor.
Você pode reconhecê-lo agora na sua vida. Aqueles talentos representam o que Deus nos deu nessa vida. Para uns, a pessoa teve mais, para outros menos, para outro um só. Mas todos nós temos o poder de multiplicar, mesmo que seja um. Podemos multiplicar para mais um, né? O que isso significa? Que você, minha amiga, meu amigo, foi chamado por Deus para ser salvo, mas também para salvar. Deus chamou você para que você possa ser para Ele uma testemunha do poder dele. Então, Deus não chamou apenas os pastores e obreiros para ganhar almas, porque Deus não olha para o título que nós recebemos, Deus está olhando para os servos que Ele chamou. Então, Ele chamou você, Ele salvou você, Ele deu a palavra dele para você. Agora, na vinda dele, o que você fez com isso? O que você fez com a palavra que Ele lhe deu, com o Espírito que Ele lhe deu? Será que você multiplicou ou você escondeu? Então você pode imaginar o que aconteceu com esse servo. Ele foi lançado no inferno. Então o Bispo Macedo diz assim, olha só. O servo mau e negligente não correspondeu às expectativas do seu senhor. Ele não agiu como os seus 2 companheiros porque tinha maus olhos para com seu senhor. Desse modo, por conta da sua malícia, foi lançado nas trevas. Isso mostra que o servo mau não busca glória para Deus, e sim para si mesmo, pois é vaidoso, orgulhoso e falso no servir. Além disso, está mais preocupado em agradar aos homens do que o Todo-Poderoso. Aí lá no 31, ele diz, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão e fomos te ver-te? E respondeu o rei e lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, para os justos, mas os justos para a vida eterna. Então, houve uma separação entre os bodes e as ovelhas. Só uma curiosidade, né? Quem são os bodes, quem são as ovelhas? O bode, por natureza, ele é mais agressivo. Ele dá cabeçada, ele tenta se defender, ele berra, ele grita. Então, o bode é aquele que é comparado ao desobediente. A ovelha não, a ovelha é muda, ela não fala. Por incrível que pareça, ela vai, por exemplo, para o sacrifício e ela não manifesta nenhum grito. Ela morre em silêncio, em completo silêncio. A ovelha é dócil,
ela é assustada, ela é dependente literalmente do pastor. Então essa é a comparação que Jesus faz, né? Os obedientes e desobedientes. Aqueles que servem a Deus vão ter o seu galardão, como diz no 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, né, as ovelhas: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele subiu aos céus para nos preparar lugar e deixou aqui o Espírito Santo para que ele possa nos conservar nessa fé, para que quando nós venhamos entrar nesse reino, nós possamos entrar para sempre, para a eternidade, sabe? Os judeus, naquele tempo, no tempo do Senhor Jesus, eles aguardavam o reino do justo, né, que viria para reinar. E na cabeça deles, o trono do Senhor Jesus seria estabelecido na terra. E ele reinaria, colocaria para fora, porque naquele tempo quem dominava Jerusalém, quem dominava Israel, era Roma. Então eles tinham que pagar os seus impostos a Roma. Isso causava uma revolta muito grande. Então, o que isso fez? Eles imaginavam que viria um rei que iria expulsar os romanos de Israel, iria fixar o seu trono como Davi um dia e iria reinar com abundância, haveria abundância, e eles saberiam que aquele era o rei, né? Eles estavam à espera disso, porque eles esperavam só nesta vida. Paulo, aliás, ele fez uma referência a isso. Se nós esperamos só nessa vida, somos os mais miseráveis. Mas o Senhor Jesus, quando falava, ele falava de um reino que era eterno, invisível aos olhos humanos, mas era um reino eterno, o reino celestial. Nós estamos vivendo neste mundo, hoje quem domina ele, propriamente dito, é o diabo. Né? O diabo tem ditado as regras nesse mundo, né? Feito a destruição, a morte. Você vê cada dia mais, o ser humano está mais e mais frio. E o pior, está cada vez mais e mais afastado do seu Criador. A consequência disso, a natureza está se voltando contra o homem, né? Por causa do homem que está contra Deus. O esfriamento entre os seres humanos, né? Não há mais o amor ao próximo. Você vê coisas que você fica até assustado. Meu Deus, como é possível um ser humano fazer isso a outro ser humano? Então, nós estamos vendo e presenciando a consequência do afastamento do ser humano de Deus. Mas o Senhor Jesus falou, meu reino não é aqui, meu reino é eterno, é nos céus. Então a gente vive nesse mundo de olho naquele, falando assim, olha, eu estou aqui por enquanto, só de passagem, quero nem saber de nada desse mundo, eu estou à espera do reino do meu rei. Então essas pessoas vão entrar na glória do seu rei. Já aqueles que são bodes, né, quer dizer, eles reconhecem que existe um reino, reconhecem que existe Deus, mas quer lá saber de nada disso. Eles estão vivendo por viver, vivem a vida como eles bem entendem que devem viver. Resultado, essas pessoas vão para o tormento eterno. Quer dizer, elas também não estão pensando que o fato delas serem desobedientes nesse mundo vai provocar na vida delas um eterno um infindável sofrimento na vida delas. Minha amiga, meu amigo, eu espero que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento de fato e você venha entender o verdadeiro, real valor da vida. Que o valor da vida não está aqui, está na eternidade com Deus. Tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você.